Hoje veremos a Torre de Babel. E diz assim a palavra de Deus, Gênesis capítulo 11, verso 1 em diante. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali se fixaram. Disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Amém. Esse texto fala da pretensão desta civilização de construir uma grande cidade, uma cidade sofisticada, de construir e edificar dentro dessa cidade uma torre que alcance os céus, ou, em outras versões, uma torre com o céu no topo, para que o nome deles pudesse ser reconhecido, para que eles se tornassem famosos, tivesse grande nome, e que eles não viessem a ser espalhados. Gênesis 1 registra a humanidade já fora do jardim do Éden, fora do paraíso. E fora desse lugar, paraíso, Deus é uma pessoa distante, confusa, difusa para o ser humano. Deus não está tão mais próximo quanto antes. Então existe um apelo, uma necessidade, um desejo humano de tentar se aproximar desse Deus, tentar chegar novamente perto dele, por meio de uma torre, simbolicamente falando. E parece que o intento da civilização aqui é algo muito bom, porque eles estão querendo unidade, eles estão querendo cooperar uns com os outros para construir, edificar essa cidade, e eles querem chegar até os céus para adorar a Deus. Então parece que a motivação dessa civilização é genuína, vai fazer bem. Mas, no entanto, fica claro, por meio da reação de Deus e do contexto onde essa história está inserido, de que, na verdade, essa civilização não estava querendo encontrar o Deus Criador. Não estava intencionando louvar o Deus de Noé, ou de Adão e Eva, o Deus dos antepassados. Não. Eles estavam querendo chegar ao topo, e lá no topo fazer um altar aos deuses. A humanidade, a civilização, aqui em Gênesis 11, está à procura dos deuses. E que deuses são esses que o homem está à procura? Aos deuses que atendem às pretensões que os homens querem. As pretensões de ostentação, de ter um nome grande, de ser uma potência, de estar seguros em si mesmos. Então eles apelam a qualquer deus ou deuses que possa dar essa condição de favorecimento ao homem, sendo ele mesmo, o homem, o Deus. A humanidade ela está à procura de deuses que atendam esse desejo humano de ele mesmo querer ser um Deus, de ele mesmo querer ser grande, de ele mesmo construir uma estrutura que o proteja e que o eleve e que o vanglorie. E essa suposta adoração aos deuses no topo dessa torre, na verdade, é uma adoração ao próprio homem que construiu a torre. É a elevação do próprio homem à altura de um Deus. É mais ou menos assim, olha, veja o que nós construímos, civilizações vizinhas, veja o que nós somos capazes de fazer, veja as nossas ruas, as nossas praças, os nossos jardins sofisticados, veja a altura da torre que construímos com o poder das nossas mãos. Venham, façamos
dessa cidade o nosso conforto, o nosso controle sobre o mundo e até mesmo sobre os deuses. Então, segundo os historiadores, a Torre de Babel ela sucedeu aproximadamente 700 anos depois do dilúvio, que é Gênesis 7, 8 e 9, dilúvio. E a despeito do resgate maravilhoso que nós vimos de Deus usando Noé e a sua família como um sinal de graça para a redenção à humanidade, e a despeito dessa fé extraordinária, dessa obediência, dessa sujeição e temor a Deus de Noé, em construir a arca e ter ali a sua família, não passado muito tempo, os filhos de Noé, que é Sem, Cã e Jafé, eles esquecem desse Deus que fez uma aliança com Noé. Eles se esquecem do Deus único, verdadeiro, Criador. E não muito posterior a isso, diz Gênesis 10 que esses filhos de Noé constroem civilizações pagãs. Sem gera a civilização dos semitas, Cã dos camitas e Jafé dos jafetitas. Isso é o que está em Gênesis capítulo 10. Noé, então, ele constrói a arca, mas as gerações seguintes, eles falam, não, nós não queremos construir uma arca, nós vamos construir a nossa torre. De modo que a arca, ela se torna, na Bíblia, uma expressão, um símbolo, um sinônimo de obediência e sujeição à voz de Deus sobre a humanidade. A Torre de Babel não, é o oposto. A Torre de Babel é sinônimo da voz do homem sobre os deuses, de autonomia, independência e controle humano. Porque se Deus, porventura, decidir de novo destruir a terra com o dilúvio, Ele não vai conseguir, porque agora nós podemos subir na torre, e agora nós podemos garantir o nosso nome, porque aqui, agora, somos nós que controlamos tudo, e que temos essa construção, e onde nós garantimos a nossa existência, onde nós garantimos o nosso nome, a nossa autonomia, e dizemos que conseguimos chegar até o céu, e mais do que isso, que o céu já está aqui entre nós, que o céu é o que nós construímos, e que não precisamos de Deus, a não ser aqueles deuses que conseguimos manipular para atender os nossos próprios desejos. Então, o que Gênesis está querendo mostrar aqui, com essa história da Torre de Babel? Essa insistente obstinação humana em querer construir o seu próprio caminho à parte ou independente de Deus. Essa tendência inevitável de um homem confiar em seu próprio poder de construção, seu poder econômico, seu poder bélico, essa inevitável, persistente tendência humana de querer ser autossuficiente, de querer ser poderoso, ter a segurança em si mesmo. Por que insistente? Porque é o que vem se repetindo desde a primeira família. Primeiro casal tendo a pretensão de ser o seu próprio Deus. Não, Deus, eu tenho um caminho melhor. Eu tenho uma alternativa mais interessante. Insistente persistência. Além disso, esse intento humano de construir a Torre de Babel andava na contramão da ordem que Deus já havia expressa desde lá, Gênesis capítulo 1, versículo 28, e que é uma ordem que ele repete de novo a Noé depois do dilúvio, em Gênesis 9, 28, 9, 21, quando ele diz: sejam férteis, multipliquem e espalhem na terra. Porque no coração de Deus está que Ele queria que a sua glória fosse manifesta até as extremidades do mundo
por meio de sua criatura homem, este homem revelando não a glória de si mesmo, mas a glória do seu Criador. E a civilização da Torre de Babel falou, não, nós não vamos nos espalhar para tornar o nome de Deus conhecido, não, nós vamos nos ajuntar para fazer o nosso nome conhecido. Sabendo deste intento, então, nós temos aqui um fato extraordinário, que traz consigo toda a história como a temos hoje, como a observamos no mundo hoje. Porque Deus chegou e confundiu a língua daquelas pessoas, que até então só tinha uma. Qual era? Lógico que o português, que é a língua mais maravilhosa que existe, certo? Era o que Adão e Eva conversavam. Era a língua adâmica. Só existia essa língua. E Deus confundiu as línguas. E hoje nós temos aqui, no nosso mundo, diversos idiomas, como nós podemos observar. Diz o versículo 8, assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Muito interessante que a palavra Babel, no original hebraico, ela tem um significado. Bab é portão, El, Deus. Babel, portão de Deus. Portão de Deus. Portão de Deus, na verdade, não faz referência ao portão do Deus Altíssimo, Soberano, Criador do mundo, não. Não é o portão do Deus Altíssimo lá no céu, mas é um símbolo, um emblema do portão do Deus homem aqui na terra, que é capaz de construí-lo com as suas próprias mãos. Portão do Deus homem. Daqui, Babel, surge aquilo que viria a ser uma cidade construída por Nabucodonosor, há centenas de anos depois. O rei, um dos mais arrogantes, prepotentes, ostentadores. Nabucodonosor, ele constrói, no mesmo local onde foi erguida a Torre de Babel, a cidade da Babilônia. Daí surge a palavra Babilônia, Babel. Isso narra Daniel, profeta Daniel, capítulo 4. Interessante, então, que essa cidade legendária, que é tido como uma das 7 maravilhas do mundo antigo, pelos seus jardins, que talvez ninguém mais conseguiu fazer tão bem, talvez, quem sabe, Salomão. Mas era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E Babel, que depois vem se tornar a cidade, Babilônia, na linguagem bíblica, profética, se torna o arquetipo, o modelo, o protótipo do reinado humano que se levanta em oposição, em rebeldia ao reinado de Deus. A Babilônia, ela se torna um símbolo de um reinado humano que agora tem a pretensão de assumir o lugar de Deus e dizer, Deus não precisa pôr a mão. Nós somos autossuficientes. Nós construímos a nossa própria prosperidade. E não vai haver mais dilúvio capaz de frustrar os nossos planos. Porque agora nós somos bons empreendedores. E nós confiamos na nossa sabedoria e ciência. Nós confiamos no nosso poder do exército. Nós nos damos conta. Portanto, nações vizinhos, venham e vejam o que somos capazes de construir. Venham, encontre aqui o seu consolo, o seu conforto, a sua segurança, porque nós conseguimos, nós podemos. Babilônia se torna um emblema de um reinado de idolatria, de prostituição, de ostentação humana, desse deslumbre, aquilo que nós mesmos somos capazes de construir. Ele também se torna a representação de uma ordem do mundo patrocinado por Satanás, que faz frente ao reino de Deus. Tudo isso são símbolos proféticos, linguagem profética, que se estende na Bíblia desde Gênesis, a começar aqui em Gênesis capítulo 11,
até Apocalipse, no final de Apocalipse. A grande propaganda e promoção da Babilônia, ela é muito sutil. E eficiente. Porque a Babilônia, ela não está a declarar militância contra qualquer Deus, contra o Deus de Israel, ou Jesus Cristo, ou qualquer outro Deus que você tenha em sua devoção. Fala, não, não precisa. A Babilônia diz, adore quem você quiser, conquanto você use os seus deuses ou o seu Deus, para que esses deuses atendam o que você quer, porque na verdade você é Deus. Então ela se encaixa perfeitamente em qualquer sistema religioso, em qualquer crença religiosa. Se encaixa no mundo evangélico, porque ela fala, você não tem que negar a Deus. Você pode acreditar ou não em Deus, tanto faz. O importante é que você use de tudo que você tem, inclusive se é Deus que você tem, use Deus para si mesmo, para construir o seu nome, a sua ostentação, a sua Babilônia. Então, o objetivo da Babilônia é ela mesma ser a sua religião, quer você acredite em Deus ou não. Veja isso, a intenção da Babilônia é de formar uma religião, um movimento, uma ordem de vida em que o próprio homem condicione os seus deuses para ele mesmo ser Deus. Se você quiser usar o Deus de Israel para isso, fique à vontade. Se você quiser ir no mundo dos espíritas, se você quiser apelar para os misticismos das religiões africanas, se você quiser se agarrar ao mundo do judaísmo, fique à vontade. A Babilônia ela é bem adaptável. Então, quando nós examinamos as Escrituras, nós vemos que Babilônia não é mais só um lugar. Não faz referência a uma cidade histórica que já não existe mais. Que a propósito, Babilônia ela está hoje, a Babilônia de ruínas, né, está situada no país Iraque, a mais ou menos 100 quilômetros de Bagdá. Você pode até fazer uma excursão lá. E já não se parece mais com as 7 maravilhas do mundo, não se parece. Mas, quando nós examinamos então as Escrituras, vemos que Babilônia não é mais um lugar. Não é mais um governo, um sistema de governo. Ele é uma forma de pensar, uma filosofia humana de vida. É um estilo de vida. Quando as Escrituras falam do mundo Babilônia, está se referindo a uma forma de pensar em que o homem quer ser Deus em resistência ao próprio Deus Criador. E um dos relatos mais claros disso se encontra em Apocalipse, onde ali Deus traz um juízo severo e final para o mundo grande Babilônia. Eu queria ler com os irmãos esse texto porque o texto é extremamente intenso e contundente na descrição daquilo que acontecerá com a Babilônia. Meus queridos, não se enganem. A Babilônia não está lá só no Oriente Médio. Não é só uma história. Ela reina no império deste mundo. E muito se assemelha o sonho americano com a grande Babilônia. E muito se assemelha o slogan Let's Make America Great Again com a Torre de Babel. E muito se assemelha. E nós usamos o nome de Deus para construir a nossa Babilônia. Nós usamos a religião para construir a glória do próprio homem. Ouça o que os profetas dizem a respeito da Babilônia. Ela acontece hoje, na nossa cultura. Então eu queria ler esse texto com vocês. O que Deus fala sobre a Babilônia. Porque é muito interessante que existe uma grande ironia aqui, como existe uma ironia lá no Gênesis 11, que está assim: venham e vejam
O que nós conseguimos fazer? Esse é o convite da civilização na Torre de Babel. Venham e façamos. Vocês que estão dispersos, vamos nos ajuntar. Venham e vejam as obras das nossas mãos e contemplamos a nossa grandeza. E aí Deus fala assim, eu também tenho um venho na história. Deus também tem o seu vem. E o vem de Deus interrompe a história e diz, agora chegou a minha vez de falar, venham e vejam. Venham e vejam aquilo que sobrou da Babilônia. Aquilo que vocês demoraram a construir. Milênios, com um sopro eu derrubei. Aquilo que vocês ostentaram de glória, o vislumbre mínimo da minha glória, derrubou. E tudo se desfarelou. Porque nada subsiste. A minha grandeza, a minha glória, o meu reino é infinitamente maior ao reino humano. Venham e vejam. Eu também tenho meu venho. Eu também estou convidando todas as civilizações para vir e ver. E onde é que está esse convite? Em Apocalipse. Eu queria ler com os irmãos. Eu vou separar aqui, eu acho que uns 10 minutos lendo Apocalipse. Então não se disperse tanto. Mas veja que a Babilônia aqui em Apocalipse, ela não é mais representada por um lugar, não é mais representada por uma torre, não é mais representada por uma cidade, por uma ordem de governo, mas ela é representada por uma mulher chamada mãe das prostitutas, a geradora da prostituição. A mulher que por onde passa transmite o seu perfume repugnante da sedução ao mundo que se rebela contra Deus. É assim que é apresentado Babilônia e Apocalipse. Existe uma figura, essa mulher sedutora, escrita em sua testa, mãe das prostitutas, segurando um copo de vinho, uma taça de vinho, oferecendo às nações. E ela está montada sobre um dragão, com 7 cabeças e 10 chifres. Essa imagem aqui, mas vai assustar o pessoal. Acho melhor não trazer uma imagem na tentativa de descrever. Apocalipse 17, meus queridos, versículo 3, diz assim. Eu não tenho na tela, você acompanha. Versículo 3 a 5. Então o anjo me levou no espírito para um deserto. É o anjo do Senhor trazendo uma revelação do futuro a João, que está na ilha de Patmos agora. Ele fala assim, ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de azul e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Em sua testa havia inscrição, estou lendo 18, né? 17, obrigado. Em sua havia inscrição, mistério, Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Agora vai lá para o 9, 17, 9. Quais está sentada a mulher? São também 7 reis. 5 já caíram, um ainda existe. Então o próprio anjo está dando a interpretação da visão, mostrando que as 7 cabeças significam 7 reis, 5 já caíram. O outro ainda não surgiu. Mas quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. A besta que era e agora não é o 8º rei. E um dos 7 e caminha para a perdição. E os chifres? Os chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas que por uma hora receberão autoridade como reis junto com a besta. Eles têm um único propósito e darão seu poder, a sua autoridade à besta. Guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. E vencerão com eles os seus chamados, escolhidos e fiéis. Então o anjo me disse, as águas que você viu,
onde está sentada a prostituta, são povos, multidões e nações e línguas. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína e a deixarão nua, comerão a sua carne e destruirão com fogo, pois Deus colocou no coração deles o desejo de realizar o propósito que Ele tem, levando-os a concordarem em dar à besta o poder que eles têm para reinar até que se cumpra as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. A grande Babilônia, incorporada, encarnada nessa mulher sedutora, a mãe das prostitutas, é essa que, com o encanto dos seus vinhos, das suas propostas e ostentações da Babilônia, dos prazeres da Babilônia, das luxúrias da Babilônia, vão rendendo reis e reis e reis e povos e civilizações ao longo de toda a história humana. A ponto que, no final, ela tem uma multidão vivendo o espírito da Babilônia. E no final, está dizendo o texto que esses que se renderam à própria mãe das prostitutas vão ter ódio dela porque viram o lugar onde chegaram, a ruína onde chegaram. Mas será tarde demais. Agora pula para o Apocalipse capítulo 18. Versículo 1. Leio só a primeira parte, que fala assim: caiu, caiu a grande Babilônia. Agora versículo 4. Saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam, pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu, e Deus se lembrou dos seus crimes. Sai da Babilônia. Aí o versículo 9. Quando os reis da terra, que se prostituíram com ela e participaram do seu luxo, virem a fumaça do seu incêndio, chorarão e se lamentarão por ela, amedrontados por causa do tormento dela, ficarão de longe e gritarão: ai, a grande cidade, Babilônia, cidade poderosa, em apenas 1 hora chegou a sua condenação. Os negociantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Versículo 14. Eles dirão: foram-se as frutas que tanto lhe apeteciam. Todas as suas riquezas e todo o seu esplendor se desvaneceram, nunca mais serão recuperados. Os negociantes dessas coisas que se enriqueceram à causa dela ficarão de longe, amedrontados com o tormento dela, e chorarão e se lamentarão, gritando: ai, a grande cidade, vestida de linho fino, de roupas de púrpura e vestes vermelhas, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, em apenas 1 hora também tudo foi embora, a riqueza foi arruinada. Todos os pilotos, todos os passageiros e marinheiros dos navios e todos os que ganham a vida no mar ficarão de longe. Ao verem a fumaça do incêndio dela, exclamarão: que outra cidade jamais se igualou a esta grande cidade? Lançarão pó sobre a cabeça e, lamentando-se e chorando, gritarão: ai, a grande cidade! Graças à sua riqueza, nela prosperaram todos os que tinham navios no mar. Em apenas 1 hora, ela ficou em ruínas. Agora o versículo 24, capítulo 18, versículo 24. Então o anjo poderoso levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho, lançou ao mar e disse: com igual violência será lançada por toda a grande cidade da Babilônia, para nunca mais ser encontrada. Nunca mais se ouvirá em seu meio o som de arpistas, dos músicos, dos flautistas, dos tocadores de trombeta. Nunca mais se achará dentro de seus muros artifício algum de qualquer profissão. Nunca mais se ouvirá em seu meio o ruído das pedras de moinho. Nunca mais brilhará dentro de seus muros a luz de candeia. Nunca mais se ouvirá ali a voz do noivo e da noiva. Seus mercadores eram os grandes do mundo. Todas as nações foram seduzidas por suas feitiçarias. Nela foi encontrado sangue de profetas e de santos, e todos os que foram assassinados na terra. É fato, meu querido. Sobre a grande Babilônia,
já está decretado o juízo de Deus. É fato. E é fato também que nós vivemos em uma grande Babilônia. Essa é a linguagem bíblica profética dos tempos de hoje, que já vem desde antes. É fato que o estilo de vida das pessoas, a mentalidade das pessoas, a busca das pessoas é típico de gente que mora em Babilônia. É fato. É fato também que nós, que temos a revelação de Deus, não deveríamos nos espantar com isso. Porque Deus, os profetas e até mesmo o próprio Senhor Jesus Cristo já nos tinha advertido sobre isso. Então, surge uma grande pergunta aqui. Como que a gente vive na Babilônia sem ser contaminado por ela? Como que nós vivemos e convivemos no meio da Babilônia, porque foi esse mundo que Deus nos colocou, sem seguir o estilo de vida comum à Babilônia? E tem um discípulo que caminhou com Jesus e que ele traz de uma maneira muito simples como que eu moro na Babilônia sem ser da Babilônia. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15. Essa você pode acompanhar, que diz assim: não amem o mundo. Talvez, usando uma linguagem profética, poderia perfeitamente dizer: não ame a Babilônia. Não ame a Babilônia, nem no que ela há. Se alguém ama a Babilônia, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há na Babilônia, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas da Babilônia. A Babilônia e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Qual é a ordem diante dessa profecia que nós lemos em Apocalipse? Não ame a Babilônia. Não ame. Não ame as suas ostentações, não ame os seus prazeres, não ame as suas luxúrias, não ame o seu falso senso de segurança. Não devemos viver de modo a querer fazer o nosso nome grande na Babilônia, porque a Babilônia termina em ruínas. E o seu nome grande na Babilônia é mais ou menos você ter um nome grande junto com a mãe das prostitutas. Fique à vontade. Não devemos viver confiando nas seguranças que a Babilônia oferece. Não devemos nos render aos valores, ao estilo de vida egoísta e individualista da Babilônia. Não devemos nos vender às propagandas da Babilônia. Então, como é que eu vivo na Babilônia? Não posso fazer nada na Babilônia. Eu vou me encaixotar dentro de uma bolha, me tornar intocável. Como é que eu vivo? O que eu faço? E pensando agora em todo pensamento do Evangelho expresso na pessoa de Jesus Cristo, eu diria o seguinte: não ame a Babilônia, mas ame muito, muito demais as pessoas da Babilônia. Não ame as pessoas pelo que elas fazem ou deixam de fazer. Porque elas estão na Babilônia. O que você espera de quem mora e segue a ordem da Babilônia? É normal. Você está lá no meio. Não ame as pessoas pelo que elas acreditam ou deixam de acreditar, pelo que elas têm costume de fazer ou não têm o costume de fazer. Vocês devem amar as pessoas por quem elas são, criados à imagem e semelhança de Deus. Então, na grande Babilônia, eu já não quero me entregar aos relacionamentos utilitaristas e artificiais, porque é isso que a Babilônia está à procura. Eu te uso, e nós cooperamos um com o outro, mas a partir do momento que a sua mão não ajuda a erguer a minha torre, se for preciso eu faço essa torre cair em cima de você. No reino de Deus, os relacionamentos
eles agora funcionam voltados às necessidades interiores de cada ser humano. Eu agora me importo com você. Por quê? Porque eu não amo a Babilônia, eu amo as pessoas da Babilônia. E eu estou disposto a sacrificar luxúrias de Babilônia, ostentações de Babilônia, nomes de Babilônia, para erguer o que realmente importa, as pessoas que moram na Babilônia. Eu faço esse sacrifício. Eu me importo com as necessidades. Na grande Babilônia, eu não amo as pessoas apenas com boas intenções, ou com desejos de condolências, ou com mensagens de redes sociais. Eu caminho junto com as pessoas. Eu sofro com elas. Eu vou junto onde elas vão. Eu me deixo empoeirar por aquilo que elas sujam. Eu convivo com elas. E eu amo as pessoas, não com palavras, eu amo as pessoas com obras, com serviço, com generosidade. Eu vivo assim na Babilônia. Muito pelo contrário de estar dentro de uma bolha. Eu saio dessa bolha e me envolvo com as pessoas. Mas eu não amo a Babilônia. Eu não amo o que elas fazem, mas eu as amo. Quem nos ensina assim é Jesus. Então nós temos que ter essa visão de Jesus. É assim que Deus me chamou para viver no meio da Babilônia, ser luz no meio da Babilônia. Eu viver de tal maneira que eu não mais me sacrifico pelas ostentações de Babilônia, muito pelo contrário, eu me sacrifico para ostentar um outro tipo de beleza, a do reino de Deus. Sermos um sinal do reino de Deus no meio da Babilônia. Porque é isso que as pessoas precisam. E é para isso que a igreja foi chamada. É assim que Deus nos chamou para viver no meio da Babilônia. Nós estamos caminhando e trabalhando junto com as pessoas, mas a nossa motivação não é mais erguer uma torre. A nossa motivação não é mais nos entregar aos prazeres. Nós temos uma agenda diferente. Enquanto caminhamos e vivemos juntos, nós queremos mesmo é que elas enxerguem a beleza do reino de Deus. A beleza do reino de Deus, que vai ser absolutamente, infinitamente superior às mais belas ostentações que o homem foi capaz de construir em toda a história junto. Eu fico impressionado, por exemplo, quando eu vou em Miami, eu adoro passear em Miami. Fui uma vez, quem sabe eu vou de novo. E a gente fica impressionado com obras humanas. Por exemplo, eu vi navios ali, prontos para receber os passeios de cruzeiro. E de repente eu posso me ver alguém como que, poxa, que legal essa Torre de Babel. Eu não tenho problema de você passear de navio. Mas eu quero dizer, meus queridos, que a beleza do reino de Deus não se equipara a nada do que o homem foi capaz, é capaz e um dia talvez será capaz de construir. Quando Deus fala, eis aqui a minha glória, nada sobra. Nada. Porque não existe espaço para outra coisa senão a glória dele. Quando nós estamos vivendo no meio da Babilônia, nós não podemos achar que a nossa segurança está em Bolsonaro e nem Trump. Muito menos Trump, né? Porque nós, de fato, moramos na Babilônia. Mas, meus queridos, não esqueça, você não é da Babilônia. A sua segurança não está aqui. Como é que eu vivo nos Estados Unidos, num ambiente onde é ameaçador em muitos sentidos, se eu sou uma pessoa que estou numa situação irregular na documentação? Meu querido, entenda onde é a sua habitação de fato. E use a Babilônia para ser luz do reino de Deus. É assim que você vive. Então, existem alguns contrastes entre o reino de Deus e a Babilônia. Você tem até na sua folhinha, se você recebeu, se não recebeu pode pegar no final. Por exemplo, o reino de Deus
dignifica as pessoas por serem imagem e semelhança de Deus. Todas as pessoas são dignificadas. Se eu for lá no Brasil hoje, eu vou receber muita intolerância das partes dos mortadelas ou dos metralhas. Tenho certeza. E às vezes a intolerância está dentro da igreja. Isso não é no meio político, é no meio teológico. Pastor, você é calvinista? Ah, não, você é arminiano. Pastor, você é da igreja neopentecostal? Ah, você é da igreja conservadora tradicional. Nós somos muito intolerantes. Isso é muito triste. Porque o ser humano que faz escolhas, querem elas sejam erradas ou não, é um ser humano digno de ser amado em si, por ser a imagem e semelhança de Deus. Nós temos que parar com essa mentalidade. O reino de Deus, as pessoas são dignificadas. Bom, então, qual é o contraste? O reino de Deus dignifica as pessoas por serem imagem e semelhança de Deus. A Babilônia consome as pessoas por aprisionarem elas mesmas na pretensão de serem deuses. Porque se você se achar um Deus, vai ser muito difícil de satisfazer. Você vai se frustrar o tempo todo, porque acha que não está sendo tratado como merecia, como deveria, ou como você é digno. Segundo, o reino de Deus tem a única intenção de fazer o nome de Cristo grande. A grande Babilônia tem a única intenção de fazer o nome do ser humano grande. O reino de Deus tem como refúgio e segurança eterna a graça de Deus revelada na cruz do Calvário. Está ali a nossa segurança. A Babilônia tem como refúgio e segurança a altura de sua torre construída. O reino de Deus adora a Deus e se abastece de sua presença. A Babilônia adora os seus ídolos e se abastece dos seus prazeres. O reino de Deus prega o abandono de si mesmo. A Babilônia prega o que você quer como seu grande valor. E aí nós começamos a ver então a Babilônia se infiltrando dentro do meio evangélico. E é aqui que o nosso coração começa a pesar muito mais, porque o lugar onde deveria ser luz acaba se acomodando à grande Babilônia. Porque muitas vezes, por onde eu passo, ou ouço, ou vejo, eu vejo pessoas buscando a Deus, mas, meus queridos, elas continuam pedindo pela Babilônia. A oração de Jesus, que Jesus nos ensinou, não é: Deus, venha o teu poder dos céus, para que a minha Babilônia seja feita aqui na terra. Não é assim que Jesus nos ensinou. O que Jesus nos ensinou foi: Deus, Pai nosso que estás no céu, venha o teu reino, para que a tua vontade seja feita no céu, na terra, assim como é no céu. A tua vontade seja feita na terra, como no céu. Como é o céu? Como é o reino de Deus? Que seja feita assim na terra. E a grande impressão que eu tenho é que a cultura evangélica, ela se tornou simpatizante de Jesus, mas não se converteu a Jesus. Não converteu o seu coração a Jesus. Não converteu os seus valores a Jesus. E não convertendo os seus valores, é claro que vão buscar Deus, Jesus, e os rituais evangélicos, o mundo, o gospel, pensando em construir sua Babilônia. E nada melhor nesse pensamento que introduzir aí a teologia da prosperidade. Nada melhor. Encaixou perfeitamente. Porque daí eu não preciso mais abandonar nenhum valor. A Babilônia continua sendo o meu grande sonho. Estabilizadora por meio das minhas ofertas extraordinárias. O que Jesus diz a respeito do reino de Deus e da Babilônia? Ele fala, nossa, Jesus vai falar um monte. Ele fala uma frase só. Ele não usa a palavra Babilônia, mas Jesus, ele matou. Ele fala, Jesus, eu queria dar um abraço em Jesus, porque ele fala muito em poucas palavras. Olha só o que ele fala em Mateus 16, 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la. Perfeitamente posso parafrasear assim: quem quiser ganhar a sua vida segundo a Babilônia, vai acabar desperdiçando a sua vida toda. Mas quem perder a sua vida segundo a Babilônia, por minha causa,
esse descobrirá a vida. Palavras de Jesus Cristo. Não se encante, não se renda aos deslumbres desse mundo, como se sua vida fosse para as conquistas meramente terrenas. Não faça assim. Porque como nos livramos dessa armadilha, dessa sagacidade, dessa artimanha da Babilônia? E eu tenho aqui, vou terminar assim, o caminho para nós não impressionarmos com a Babilônia. Muito embora moramos na Babilônia, muitas vezes usamos do descanso e conforto que a Babilônia oferece. Mas o caminho para nós não acharmos que a nossa vida é essa entrega ao conforto, às ostentações da Babilônia, o único modo de nós não nos impressionarmos e vendermos a essa propaganda da Babilônia é olhando para Jesus Cristo. Porque o reino de Deus, ele combina com o rei desse reino, que é Jesus. E quando nós perdemos a nossa admiração, a nossa contemplação, o nosso sentimento de paixão por Jesus, de admiração pela sua obra no Calvário, de contemplação ao seu amor simples entre os homens, mas também ao mesmo tempo tão profundo, quando Jesus se torna uma figura distante de nós, quando já não encontramos o nosso lugar de refúgio, a cruz do Calvário de Cristo, quando a experiência com Jesus é uma experiência distante, aquém de mim, quando tudo isso acontece, significa que o reino de Deus agora também se tornou longe de mim, porque o rei dele está longe de mim. E agora, então, longe de admirar Deus, as ostentações, as oferendas, as propagandas que a Babilônia me oferece, me faz muito sentido eu me enfiar de cabeça e viver baseado nisso, e construir toda a minha vida baseado nisso. A única maneira de nós não nos vendermos aos oferecimentos da Babilônia é olhando para Cristo. Porque cá entre nós, entre um reino distante de Deus sem graça, que eu não consigo ver, apalpar, vislumbrar e nem sentir, e uma grande Babilônia, glamourosa e pomposa, que eu consigo apalpar, me agarrar e me ostentar nela, eu prefiro ficar na Babilônia. Por que o reino de Deus não mais nos palpita no coração? A mãe das prostitutas faz as suas oferendas. E nós estamos bebendo do seu vinho. É por isso. É por isso. Então eu termino dizendo com essa frase: nenhum discípulo autêntico de Jesus joga fora a sua vida cheia de significado no reino eterno de Deus, em troca de poder, segurança e futilidades de uma Babilônia passageira aqui. O chamado de Jesus não é você ingressar uma cultura evangélica que usa Deus para construir Babilônia. É você entregar a Babilônia para Ele e dar no lugar o reino de Deus. Não é um pedido fácil. Jesus não está pedindo pouca coisa. Ele nunca pediu pouca coisa. Isso é o Evangelho. O resto não. Isso é o Evangelho. E Deus vai estar lá no final, um dia, julgando a Babilônia, e Ele fala, diz o texto que lemos, Ele não estará sozinho. Sabe quem estará do lado dele? Os fiéis. Os fiéis que não se renderam aos apelos da Babilônia. Que alegria será se esses fiéis ali forem encontrados, eu e você. Que alegria será. E essa é a minha oração. E essa é a possibilidade que Jesus te dá hoje. Feche seus olhos. Pai, esse é o momento que entregamos o nosso coração ao Senhor. Nós criamos o desejo por Jesus agora, provocado em nós pelo Espírito Santo. Pai, nós vamos cantar, desce em nós o Espírito, revela a nós o Espírito. Porque nós acreditamos, ó Pai, que sem a Tua revelação do Espírito Santo, sem o esclarecimento da beleza de Jesus, o reino de Deus fica algo muito sem graça, distante, sem sentido, irrelevante. E as propostas da Babilônia se tornam tão atraentes e que nós acabamos por nos vender a isso que um dia, Pai, não terminará em nada.
Pai, eu oro, Deus, que Jesus se torne belo aos nossos corações. Que o Espírito Santo, Pai, venha desvendar o amor dele derramado, Pai, na cruz do Calvário, o seu sangue por nós, ó Deus. E que agora tenhamos uma experiência, não só de um Jesus que eu ouvi falar, de um Jesus que eu fui ensinado sobre, de um Jesus que eu canto sobre, mas de um Jesus que eu experimento. Pai, nós queremos experimentar Jesus assim, Pai, para que as belezas do Teu reino falem acima dos glamoures da Torre de Babel. Pai, mais do que isso, nos ensine a morar nesse mundo, sem ser desse mundo. Pai, nos ensine, ó Deus, a viver a preciosidade de demonstrar uma beleza que a Babilônia não é capaz de produzir. De amar as pessoas independentemente de quem elas são, as escolhas que fazem. Nos ajude, Pai, a ser esse bálsamo em meio a uma cidade tão sofisticada, mas tão carente de amor. Que sejamos assim, Pai. Nos faça simples, muito simples, para sempre estarmos prontos a amar, nunca colocarmos vãs filosofias e negociarmos o nosso amor. Pai, nós oramos assim, Deus. Fale a Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém.